você sabe o que é nomofobia? Pois essa é uma doença dos tempos modernos e tecnológicos. Pessoas conectadas 24 horas e que sentem medo de ficar sem internet, seja no celular ou no computador. E esse é o assunto do programa de debates que vai ao ar todas as semanas aqui na UPF TV, o Estúdio 4, que reuniu um time de especialistas conectados, mas com medida, viu, para debater este tema. O programa vai ao ar hoje às 11 horas da noite. Cuidar dos dentes não só contribui para que você tenha uma boa aparência, mas também para a saúde de todo o corpo. Ter uma boa higiene na boca pode prevenir muitas doenças. E para falar um pouquinho mais sobre este assunto, nós convidamos uma das professoras do curso de odontologia da UPF, Juliane Bervian. Seja muito bem-vinda ao UPF TV, é um prazer te receber aqui. Eu quero começar citando para você um ditado muito popular que diz que a saúde começa pela boca. Os nutricionistas usam muito essa informação. Os dentistas também? Sim, na verdade esta é uma frase que pode ser usada por várias especialidades e a gente fala muito nela também porque a gente tem a doença cárie e tem a doença na gengiva e essas duas doenças alteram todo o componente da saúde bucal. Então, se eu preciso ou se eu quero saúde bucal, eu tenho que ter tudo organizado na boca. Bom, para isso a escovação é fundamental, porém há notícias recentes na internet que dizem que você não precisa escovar os dentes logo depois das refeições. Como é que funciona isso, professora? O que a gente gostaria sempre de deixar muito claro é que a higiene oral é uma das formas que a gente mais tem de facilidade de controle da doença. Então, se eu tenho muita placa, muita sujeira, eu tenho muito micro-organismo. Então, eu sempre tenho que combater isso através da higiene oral. Se eu faço uma escovação imediatamente após uma refeição, ou se eu faço uma escovação um tempo maior após o que eu me alimento, isso também tem a ver com o que eu me alimento, que tipo de alimento eu coloquei na minha boca. Existem alimentos que são mais ácidos e esses contribuem para a doença, porque os micro-organismos gostam de ambiente mais ácido, exemplo do refrigerante. Todo mundo deve estar achando que ácido é o limão, é alguma coisa, não é isso, não é? O que são alimentos ácidos e que favorecem o surgimento de cáries? A gente tem assim um exemplo muito bom de acidez, que causa acidez na boca, que é o refrigerante. Então, toda vez que eu faço a ingestão de um refrigerante, eu tenho um pH muito mais ácido na minha cavidade oral. Da mesma forma, quando eu masco um chiclete, não com adoçante, mas um chiclete normal, ou quando eu chupo bala, eu sempre tenho o pH mais ácido. Ao contrário, se eu faço a ingestão de queijo, ou de castanhas, ou de amêndoas, eu sempre tenho uma neutralidade. E isso muda, então, eu poderia imediatamente após ingerir um refrigerante, fazer a minha higiene oral. E ao contrário, se eu ingerir alimentos que são mais protetores ou que são neutros, eu posso esperar um pouco mais para fazer a higiene oral. Bom, a gente quer aprender agora como podemos escovar os dentes corretamente e a gente quer começar pelas crianças. Então, você trouxe aqui pra gente e vai nos fazer uma demonstração. Isso. Exatamente. Então, nós temos uma série de técnicas indicadas para escovação. Duas são as mais usadas, a técnica de fones, que é muito utilizada na odontopediatria, e a técnica de Bass. Mas, basicamente, seria o seguinte, para as crianças, como elas não têm muita habilidade motora, a gente indicaria a técnica de fones e sempre com a posição da escova fazendo movimentos circulares. Lembrando, então, que eu tenho todo o lado da bochecha, que a gente chama de lado vestibular, que são as faces externas dos dentes, né? E aí eu tenho a parte interna. O mais importante é que eu não posso escovar só de um lado, porque o lado que não for escovado vai ficar sujo também. Então, a parte de cima eu posso fazer movimentação de vai e vem e assim por diante. Isso mais para a criança. Perfeito. Antes de falar do adulto, professora, a gente precisa entender uma outra informação. Tem muitos pais que percebem que a criança pequena está com o dente cariado, mas deixa assim porque esse dente vai cair. O que um dentista tem a dizer sobre isso? Isso é uma informação que é bastante importante porque as crianças têm os dentes descidos ou os dentes de leite que realmente têm um ciclo. Eles nascem e duram um período, depois eles caem. Mas existe um período onde eu tenho dentes descidos e permanentes na boca, que a gente chama de dentição mista. Então, nesse momento, se eu tenho uma cavidade com
uma boca, aliás, com muitas cáries, eu corro risco de ter cárie em dentes permanentes também. Sem contar que se eu tô com muitos dentes cariados, eu posso ter a minha saúde comprometida. Agora no inverno, por exemplo, como é que ficam as amígdalas? Isso, exatamente, porque se eu tenho muito micro-organismo na cavidade oral, a tendência é que esses micro-organismos estejam em todos os lugares. Eles não ficam só nos dentes, ficam nos dentes, na língua, nas amígdalas. Eu engulo a saliva, eles vão junto nessa saliva e com isso eu tenho uma contaminação muito maior, sem sombra de dúvida. Professora, para a gente encerrar agora a escovação para os adultos. Isso, que a gente chama de técnica de base, então. Primeira recomendação, tanto para crianças quanto para adultos, é que a escova sempre seja macia. E de que se faça, então, uma conferência da indicação da técnica por um dentista, porque a gente tem algumas alterações na gengiva e aí uma técnica pode ser excelente para uma pessoa e não para outra. A técnica de base, ela é basicamente colocação da escova no sulco, fazendo uma vibraçãozinha e a descida. A colocação de novo no sulco, para que esta região da gengiva seja escovada também, então se pensa no dente e na gengiva, e aí vai pegando grupos e escova. Pegando grupos e escova. Da mesma forma, né, tem que lembrar que tem toda a parte interna. E tem que ter tempo para fazer isso. Não pode escovar os dentes correndo e nem com força, né? E precisa fio dental também. Só para não ficar devendo uma informação ainda, você falou em alimentos que podem ser protetores. Rapidamente, que alimentos são esses? Principalmente as castanhas. Todos os tipos de castanhas. Sempre a fruta, a maçã. Entre as frutas, a maçã é a mais importante de todas. E o queijo também, que é uma novidade, mas o queijo também pode. Você pode comer um queijinho e se sentir escovado. Tá certo. Pro, muitíssimo obrigada pelas informações. Certo. Bom trabalho para você. Muito obrigada. Bom, e hoje às 6 horas da manhã foi registrada em Passo Fundo a temperatura mais baixa do ano na cidade. 1,9 graus. Você está acompanhando aí algumas imagens registradas hoje pela manhã da geada em Passo Fundo. E o tempo segue com temperaturas baixas e com possibilidade de chuva na quinta-feira. Confira na previsão. A previsão do tempo para quarta-feira é de muitas nuvens com chuva em Passo Fundo. Mínima de 7 graus e máxima de 13. Na quinta-feira, tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. A mínima continua de 7 graus e a máxima não passa de 11. O ciclista da UPF, Ricardo Machado, ficou em segundo lugar na 6ª etapa do Campeonato Estadual de Mountain Bike Maratona neste domingo na cidade de Igrejinha. A prova teve um trajeto de 43 quilômetros e reuniu aproximadamente 150 ciclistas de todo o estado. Ricardo teve problemas no deslocamento até a cidade que acabaram comprometendo o seu condicionamento físico. Um projeto de acolhimento para jovens e adultos com deficiência e que necessitam de proteção integral é a Residência Inclusiva, um serviço oferecido pela Prefeitura de Passo Fundo há 3 meses. A Residência Inclusiva é a 7ª casa de acolhimento que o município de Passo Fundo mantém através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social. É uma casa que tem capacidade para atender até 10 pessoas e possui todos os equipamentos necessários para alguém com necessidades especiais. O lugar é adaptado com cadeiras de roda e de banho, barras no banheiro para maior segurança e portas mais largas para passar com as cadeiras. O objetivo é atender uma demanda de pessoas cadeirantes de 18 a 59 anos, que não se enquadram nem nas casas de acolhimento, que são crianças e adolescentes, e nem nas ILPIs, que são para idosos. A casa de acolhimento funciona sem parar e conta com 9 profissionais envolvidos, entre cuidadores, cozinheira, faxineira e coordenadora, além do auxílio de uma psicóloga e de uma assistente social. A casa funciona 24 horas porque ela é um serviço de acolhimento institucional. Então a pessoa, na verdade, ela é moradora daqui. Ela não vem passar algumas horas e vai e volta para o lar dela. A residência dela é aqui. Então nós temos 24 horas de funcionamento, 7 dias por semana, não fecha nunca. Camila, uma das cuidadoras, acompanha a rotina. A gente leva no médico, a gente dá banho, ele depende da gente para isso, né?
O remédio também é controlado, a gente que dá. A gente leva ele no CRAS, nas quintas, que tem, né, pros idosos, a gente leva. Mas é tranquilo, a rotina dele é bem sensível, é bem tranquilo. A residência inclusiva atende pessoas como este homem que aparece na reportagem. Ele não quis ser identificado. Aqui na casa é feito um trabalho de restabelecimento de vínculos com a família da pessoa atendida. Que o serviço ele é oferecido não é para desmanchar vínculos. O primeiro trabalho dos CRAS, das psicólogas, da equipe técnica, é fortalecer o vínculo da pessoa com a família. Quando não existe mais a possibilidade da pessoa ficar com a família, é que ela vem morar aqui. Porque essa casa, assim como os outros serviços da assistência social, não é nenhum favor que nós estamos fazendo para nenhum usuário da rede de assistência social. Tudo isso é um direito que a comunidade tem e nós estamos aqui, nesse momento, sendo os agentes para proporcionar que esses direitos sejam garantidos. Canal de Notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje, nos horários alternativos, às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.